Uma das maiores queixas contra os planos de saúde é a dificuldade na hora de marcar uma consulta ou um exame. Com base nas reclamações dos consumidores, a Agência Nacional de Saúde decidiu suspender 37 empresas de venderem novos planos. No Globo News Saúde de hoje, vamos mostrar como a situação do setor chegou a esse ponto e quais são as saídas para resolver o problema. Antigamente, ter um plano de saúde era uma grande vantagem. A garantia de ser atendido por um bom médico, num bom hospital, no horário marcado. Luxo para poucos que não queriam depender da saúde pública. Renata, boa tarde. Boa tarde, queria marcar uma consulta? O senhor já é paciente? Não. Seria particular ou convênio? Tem diferença? Tem, porque no particular, com os diretores o valor é de R$500 a consulta e com os médicos de equipe 350. Certo. E tem o convênio. Mas em termos de atendimento, um é mais rápido do que o outro? São agendas diferentes. É porque tem médicos que atendem plano e particular, e outros só particular. Certo, mas se eu for particular, eu sou atendido com mais rapidez? Geralmente sim. Agora, a situação é bem diferente. Com mais dinheiro no bolso, muitos brasileiros incorporaram o plano de saúde no orçamento da família. No final do ano passado, eram 47.008.888 pessoas com um plano de assistência médica, um aumento de mais de 50% de 2000 para cá. A oferta é grande. 1.016 operadoras estão cadastradas em todo o país. E o faturamento do setor, no ano passado, passou dos 80 bilhões de reais. Um crescimento de 200% em relação a 2003. O problema é que a estrutura de saúde privada, oferecida pelos planos, parece não estar acompanhando o aumento da demanda. Virou um objeto de desejo, virou uma marca, virou uma grife. Eu ascendi de classe social, deixei de ser usuário do SUS para ser usuário do sistema de saúde suplementar. Só que esse sistema não cresce na mesma velocidade. A gente nota isso, que a gente tem estudado há algum tempo, que os planos são completamente diferenciados. A gente tem planos de saúde, que são planos de saúde com coberturas abrangentes, são planos de saúde muito caros, e que esses planos de saúde eles são satisfatórios, porque eles, de fato, garantem um atendimento que é um atendimento rápido, um atendimento de qualidade, um atendimento oportuno. E tem planos de saúde que são esses planos de saúde, atualmente direcionados a esses segmentos de renda C e D, que são planos de saúde com coberturas muito restritas, muito pouco abrangentes, que são planos de saúde que, no limite, a gente poderia dizer que eles são quase assim, as pessoas ficam na fila para conseguir um atendimento no setor público. A rede desses planos ela é muito pequena, a rede credenciada é muito pequena e a rede credenciada é pouquíssimo especializada. De maneira que quando uma pessoa que tem um plano desses, que é um plano de menor preço, que nós temos designado isso como plano de menor preço, certamente o atendimento necessário, atendimento para um problema de saúde mais sério, vai ser realizado pelo SUS. Então, é quase como se eu estivesse pagando para passar na frente da fila do SUS. O que, de certo modo, assim, então, essa pessoa que compra o plano é devolvida para o sistema público de uma outra maneira, de uma maneira, inclusive, perversa, porque pode até, por incrível que pareça, atrasar o início do atendimento no sistema público, pelo fato dessa pessoa ter um plano de saúde que é um plano completamente inadequado. Então, isso é extremamente preocupante. A ultrassom, né, com duplo colorido, tem que marcar, e levava quase um mês para conseguir fazer. O resultado é na hora, mas demora quase um mês para você marcar, aqui em Caxias. O que a senhora resolveu fazer? Aí eu paguei particular para poder sair mais rápido, porque a gente paga durante tantos anos o plano de saúde, tá certo que já mudou diversas vezes assim de plano, eles mudam lá direto, já foi uma porção de planos que passou para mim, a gente nunca deixou de pagar. E quando precisa, tem que esperar. Agora, se você deixar de pagar, duvida, eles tiram seu plano de saúde rapidinho. A gente tinha que ter uma saúde, mesmo pagando, porque antigamente era recurso público, né, que você tinha.
Agora, aí a gente, para melhorar, a gente paga um pouco de acordo com o que a gente pode. E fica nessa agonia, não adianta nada. O plano de saúde está igual ao INPS, mesma coisa. O fato do plano ser barato, mas em compensação ele não entregar o que ele promete, está excelente, não é? Por quê? Se a gente vende alguma coisa por R$30 e se a assistência de R$30 ela é zero, né, a gente fica com 30. Então as empresas, você deu esses números para a gente, elas cresceram. Teve um crescimento enorme dessas empresas, 50%, e uma taxa de retorno muito maior do que o crescimento do número de contratos. Na realidade, o faturamento das empresas ele foi muito maior do que o crescimento do número de contratos. Por quê? Porque as empresas elas fazem uma restrição de cobertura muito séria. Porque a oferta da rede credenciada é uma oferta completamente inadequada para as necessidades. Então, nesses planos que a gente tem estudado, que são os planos mais baratos, assim, não há oferta para atendimento de psiquiatria e os problemas de saúde mental são a terceira causa da carga de doenças. Não tem. É como se isso não houvesse, não se fala sobre esse assunto, não tem atendimento para as grandes causas que são de alto custo, de altíssimo custo, transplante, todo atendimento oncológico, e o câncer é a doença do século XXI. Como construir alguma perspectiva de sistema sem incluir o que são os principais problemas, o que serão os principais problemas. Os sintomas de que a saúde suplementar anda mal das pernas são visíveis. No PROCON do Rio de Janeiro, o número de reclamações contra os planos de saúde no primeiro semestre de 2012 subiu 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso levou o PROCON a criar um espaço exclusivo só para atender as queixas contra os planos, da mesma forma que outros campeões de críticas, como as empresas de telefonia e cartões de crédito. O número de reclamações por parte dos consumidores é relacionado com a não cobertura daquilo que ele contratou e também o plano considerar que não está, aquele território onde ele está precisando da assistência não tem a abrangência pelo plano de saúde. E na realidade o que ele alega é que ele, por exemplo, quando ele contratou o plano, a cobertura seria para todo o estado do Rio de Janeiro. Então ele vai para uma determinada cidade do interior, precisa do atendimento do plano, faz o contato e naquele município não há nenhuma empresa conveniada, casa de saúde, hospital ou médicos conveniados que possam vir a atendê-lo. Então este primeiro semestre é o maior índice de reclamação relacionado a esse item. Isso fez com que nós, aqui no PROCON RJ, no PROCON do Estado do Rio, passássemos a entender que o atendimento dos clientes de plano de saúde teria que ter um atendimento todo especial, né? Por isso, nós criamos o que no PROCON já existe há alguns anos, dentro do PROCON Expressinho RJ, um corpo de advogados que já foram preparados pela ANS e que hoje estão atendendo a todos os que precisam de uma orientação, fazer uma reclamação ou mesmo uma denúncia contra a não cobertura ou contra qualquer outro item que ele vai se achar lesado em relação ao plano que ele contratou, ele pode vir recorrer aqui ao PROCON RJ. As queixas contra os planos de saúde deixam claro que paciente é só outro jeito de se chamar quem está doente. A paciência do consumidor acaba ao ver sistematicamente seus direitos desrespeitados. O problema foi agora, quando eu completei 60 anos, que eles aumentaram a mensalidade em função da minha mudança de idade. Esse aumento foi em torno de 63%, que eu achei um aumento abusivo. E eu acho que o Estatuto do Idoso não permite mais que isso se faça. Então, isso eu vim recorrer ao PROCON para tentar me ajudar a resolver isso. Tá lá, é lei. Os reajustes por faixa etária são considerados ilegais a partir dos 59 anos. Mas não é só isso que virou letra morta para alguns planos de saúde. A falta de pagamento por mais de 60 dias seguidos não significa a rescisão unilateral do contrato. Mas algumas operadoras fingem não ter a mais pálida ideia de que uma prévia notificação do consumidor é necessária.
Entrei em contato com a empresa, fiz as minhas alterações cadastrais, aí o que acontece é que o sistema deles não conseguiu fazer a alteração, mas foram 3 ligações consecutivas, meses seguidos, entendeu? E mesmo assim eles cancelaram meu plano. Os planos de saúde também estão na mira da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio. Uma das principais críticas é que algumas operadoras só oferecem planos coletivos. Atualmente, apenas 20% dos planos são individuais ou familiares. Nós entramos agora com uma ação contra vários planos de saúde que estão dificultando os planos individuais para só trabalharem com os planos coletivos. Isso é proibido. Eles têm que dar o mesmo atendimento. Só que a Agência Nacional de Saúde não fiscaliza esse tipo de procedimento dos planos de saúde. Eles fingem que não veem. Porque eu acho que é mais fácil para a Agência Nacional de Saúde tratar com as empresas do que tratar individualmente com as pessoas. O corretor fala assim, você ao invés de comprar um plano para você, compra para você e para sua família, para 3 pessoas. Abre uma pessoa jurídica, por isso que ele chama plano de pessoa jurídica. E ele é um plano totalmente falso coletivo. Por que falso coletivo? Porque pela lei, o aumento, a interpretação da agência é que o aumento regulado por ela, ele só incide sobre o plano individual. Então, esses planos falsos coletivos, eles são também outro crime contra a poupança popular. E que eles estão aí e estão crescendo e muito. Inclusive, tem algumas empresas agora especializadas na administração desses planos falsos coletivos, que são empresas modernas, são empresas grandes, foram as que mais cresceram. Então, esse boom deve-se também a explosão dos planos falsos coletivos. E que, enfim, por que permitir que eles funcionem se nós já sabemos que daqui, então, a 2, 3 anos haverá o mesmo problema, não é? Que a gente identificou com plano que a gente chama de menor preço. Na tentativa de ajustar o mercado de planos, a Agência Nacional de Saúde passou a monitorar mais de perto o desempenho das operadoras em relação aos prazos de atendimento. De acordo com a Resolução Normativa 259, de junho de 2011, os prazos máximos variam de 7 dias, por exemplo, uma consulta médica básica, até 21 dias em alguns tipos de internações e procedimentos mais complicados. Casos de urgência e emergência devem ser atendidos imediatamente. No segundo trimestre deste ano, a ANS recebeu 4.682 reclamações de consumidores. Das 1.016 operadoras cadastradas, 162 receberam pelo menos uma reclamação. As queixas viraram um índice e as operadoras que tiraram as notas mais baixas ao longo de 2 trimestres seguidos foram impedidas de comercializar 268 planos. A medida entra em vigor a partir do dia 13 de julho e vale apenas para novos clientes. Segundo o governo, a suspensão não prejudica quem já tinha esses planos. Estão sendo suspensos os produtos que tiveram 2 vezes a pior nota em relação a queixas por parte dos seus beneficiários. E qual que é o ato que o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde está fazendo hoje? Nós estamos proibindo que esses produtos possam ser vendidos para outras pessoas enquanto eles não prestarem um atendimento adequado às pessoas que já são beneficiadas desses produtos. Então isso é bem importante todo mundo ter clareza disso, né? O que nós estamos proibindo aqui, essas 37 operadoras têm ao todo 268 produtos, que são planos de saúde específicos que elas podem vender. Esses 268 estão sendo impedidos de serem vendidos para outras pessoas. A agência não está pedindo nada demais. A agência está solicitando que as operadoras atendam o beneficiário em prazos adequados e de forma oportuna.
que é o mínimo de obrigação que tem que ser cumprido por essas operadoras de saúde. E a gente avalia o risco de determinadas operadoras, ou de todo o mercado, mas identifica algumas operadoras que sofrem algum tipo de risco assistencial. Em cima delas são tomadas medidas, todas são notificadas, algumas recebem visitas técnicas, algumas vão direto para a direção técnica, onde a agência acompanha in loco a atuação dessa operadora. Várias já foram para este regime especial, portanto a agência já tem um mecanismo de monitoramento proativo. Paralelamente, a garantia de atendimento faz isso que você disse, ou seja, avalia a dificuldade que está existindo e atua de imediato. É isso, esse conjunto de ações de monitoramento assistencial que capacita a agência a fazer essas intervenções. Qual é o papel do consumidor nessa história toda? Qual é a posição que ele deve adotar? Ele é importantíssimo, é fundamental a participação dos consumidores, de todos os cidadãos, de todos os beneficiários de plano de saúde, no sentido de denunciar qualquer dificuldade de atendimento, qualquer dificuldade de acesso, principalmente porque as medidas e a questão do tempo, do prazo máximo, é muito fácil de ser verificada. Portanto, a qualquer momento que ele não recebeu o tratamento no prazo adequado, ele entra em contato com a operadora, recebe um protocolo de atendimento. Se a operadora não o atender, ele acessa a Agência Nacional de Saúde Suplementar pelo 0800 701 9656 ou pelo site www.ans.gov.br, faz a sua reclamação e com base nisso que a agência vai atuar. Portanto, é fundamental que ele atue, que ele esteja vigilante e que ele denuncie qualquer dificuldade que tenha para a ANS. Em nota, a Associação Brasileira de Medicina de Grupo diz que vai analisar a lista divulgada pela ANS. A associação lembra ainda que os médicos e os laboratórios têm controle sobre a agenda para a marcação de consultas e exames. A pergunta que a gente tem é que a ANS, ela poderia prever isso. Ela não precisa, ela pode ser mais proativa, ela não precisa ser tão reativa. Porque, na realidade, essa ação do fechamento desses planos é porque houve um conjunto enorme de reclamações. Mas o que nós estamos assim, conversando, tentando dialogar, é que não precisa esperar. Porque a reclamação na saúde, ela já causou um prejuízo enorme à saúde dos indivíduos e da população. Não tem o que se fazer quando há uma reclamação na saúde. Um erro médico, um atendimento que não foi realizado, ele tem um prejuízo que não tem como ser ressarcido. Ele causa um dano indelével. Portanto, todos os órgãos de saúde, todos os órgãos que regulam saúde, que regulamentam saúde, eles têm que ser órgãos bastante inovadores, eles têm que ser órgãos mais ativos, eles têm que ser órgãos que consigam prever os cenários. E o que deveria ser saúde suplementar, cada vez mais substitui boa parte do sistema público obrigatório. No fim das contas, o cidadão paga 2 vezes por um serviço importantíssimo, mas que nem sempre funciona. Se alguém que tem plano ficaria tranquilo de não ter direito a ser atendido no SUS, né? Certamente nenhum de nós ficaria tranquilo. Nenhum de nós ficaria tranquilo. Porque mesmo que a gente tivesse um plano, e vários de nós têm um plano que tem uma cobertura mais abrangente, nós não abriríamos mão do atendimento no INCA, no atendimento da Rede Sara, em todas as chamadas ilhas de excelência do SUS, não é? Então, há um contágio desses 2 subsistemas, do SUS e dos planos de saúde, muito forte, até porque, quando a gente é atendido no melhor plano, a gente é atendido pelo melhor médico do sistema público, não é? Que são os professores das universidades públicas. Então, o padrão de excelência para a gente é o público no privado. Então, isso também é alguma coisa que a gente precisa conversar bastante. O que significa isso? Como que a gente pode pensar um ciclo mais virtuoso para pensar ambos os subsistemas, não é? E não que um subsistema atrapalhe o outro, um subsistema impeça o outro de se expandir. No Brasil, a gente não definiu uma coisa muito importante. Que tipo de saúde a gente quer? A gente tem uma definição constitucional, que em tese é nossa, porque a nossa sociedade votou essa constituinte, que fez a Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Muito bom. Agora, primeiro, quem paga a conta não está definido até hoje. Todo mundo tem que sentar nessa mesa e de espírito desarmado, é chavão, mas é de espírito desarmado, tem que confiar, uma coisa que não acontece.
Prestador de serviço não confia na operadora, que não confia no médico que pede o exame, que tem desconfiança de quem está pagando a conta, e o usuário desconfia de todo mundo. E o governo desconfia de todo mundo, inclusive do usuário. Então, bicho, essa conversa tem que melhorar um dia. Qual proporção de população que nós consideramos que possa ter plano de saúde e que o plano de saúde ele seja um plano de saúde com cobertura razoável? Não é? Essa é uma pergunta importante. Que preço teria esse plano de saúde? Porque os planos de saúde que estão sendo vendidos hoje, tem plano de saúde sendo vendido a R$30, tem plano de saúde sendo vendido a R$25. E a pergunta é isso mesmo? É assim que a gente vai pensar o sistema de saúde brasileiro? Um idoso, ele que tem problemas crônicos, que precisam de atendimento integral, que precisam de acompanhamento constante. É esse o direito à saúde que ele vai ter? Não é? Então, é assim que a gente pensa que nós vamos conseguir propiciar uma elevação das condições de vida e de saúde da população brasileira ou não? Essa é uma pergunta importante. Olha, essa conta fechou em outros países assim, com mais ou menos 5 a 10% da população tendo plano, com um plano muito caro, ou seja, um plano que não é plano para a classe média, é um plano para um contingente populacional muito pequeno que exclui, por exemplo, professores universitários, exclui vários profissionais liberais. Essas pessoas não estariam dentro do plano privado, elas estariam sendo atendidas pelo sistema público. Vários países que têm sistemas de saúde universais, tais como nós temos na nossa Constituição, têm plano de saúde. Não é que nesses países não exista plano de saúde, mas é um plano de saúde muito pequeno. O número de pessoas que tem esse plano é pequeno. No Brasil, o que a gente está fazendo é uma coisa mais ou menos ao contrário. A gente está ampliando muito o contingente de pessoas que têm plano de saúde.